Muito boa tarde. O cônego António Rego está a assinalar 50 anos de sacerdócio, um caminho partilhado com muitos por intermédio dos meios de comunicação social e também através de um livro que lhe iremos apresentar. Antes disso, sugerimos alguns locais a conhecer neste tempo de férias. Maio marcou o início de um ano dedicado a Frei Bartolomeu dos Mártires. Arcebispo de Braga do século XVI, o seu legado não ficou encerrado na história e em data de aniversário dos 500 anos do seu nascimento, as dioceses por si percorridas unem-se para dar a conhecer a sua obra e impulsionar o seu culto. Foi aqui que ele, logo no início da sua atividade episcopal na Arquidiocese de Braga, fundou uma escola de teologia moral interessante. Depois mandou construir o convento de São Domingos. Aqui se recolheu nos últimos anos da sua vida. Nesses anos, pregou, rezou, ajudou os pobres, era muito visitado pelas gentes de Viana e depois, por vontade expressa dele e contra tentativas em contrário da parte da Arquidiocese de Braga, que então Viana pertencia, ele quis ficar sepultado em Viana do Castelo. Portanto, nós consideramos-no vianense. 500 anos depois, a população de Viana do Castelo não esquece a devoção a quem consagrou como pai dos pobres. Ele é a figura em quem confiam e a quem rezam pedindo graças e bênçãos para os seus dias. A gente aqui da Ribeira de Viana, desde o início, logo desde a morte, segundo conta a história, e nós brincámos um pouco com isso quando os cônegos de Braga e o próprio arcebispo de Braga queriam vir buscar o corpo de Frei Bartolomeu, o povo da Ribeira levantou-se e disse, não, o santo é nosso, não é? E nós queremos-lo aqui connosco. Mas ao longo dos anos, e são conhecidas muitas graças que o povo sentiu que vieram através da intercessão do Frei Bartolomeu dos Mártires. E a sandália é um objeto que fica, até que a sandália tem esta simbologia do homem que está a caminho, do homem que vai ao encontro, que percorreu toda a diocese, o homem que foi a Trento e que voltou, toda esta figura extraordinária. A sandália é apenas um entre outros objetos pessoais que se podem encontrar na exposição em exibição no convento de São Domingos, na cidade de Viana do Castelo. Há objetos que são poderosos. Por exemplo, esta cruz, juntamente com o catecismo, era a cruz que o Frei Bartolomeu dos Mártires, que teve essa preocupação de visitar todas as paróquias da diocese, e então a diocese ia de Viana até Bragança, não é? A zona de Freixo de Espada à Cinta. Ele visitava todas as paróquias, deixava uma cruz, não é? E o catecismo. Isso é um grande desafio para a Igreja de hoje, porque o Frei Bartolomeu dos Mártires, no fundo, está a responder àquilo, ou respondeu já há muitos anos, àquilo que o Papa Francisco desafia os bispos a serem e a cheirarem às ovelhas do seu rebanho, a estarem próximos da gente. A memória da proximidade e das mudanças que operou na Arquidiocese de então, a partir do Concílio de Trento, são sinais de uma obra que não ficou fechada na história. Convidamos os bispos das 4 dioceses, Viana, Braga, Bragança, Vila Real, e algumas pessoas também do campo social, para se pronunciarem ou escreverem um texto sobre cada um dos objetos do Frei Bartolomeu dos Mártires. E assim, a partir realmente da impressão de algumas pessoas, levarmos a que outros também olhem para a figura do Frei Bartolomeu dos Mártires. Para além da exposição aberta ao público até ao dia 24 de agosto, há um amplo programa de celebrações que une a Igreja e a autarquia vianense. A autarquia, desde há muito, aliás, antes da atual presidência da Câmara, já quando foi por ocasião da beatificação, em 2001, a autarquia envolveu-se diretamente nesta causa.
porque é uma figura marcante na cidade de Viana, sobretudo na cidade de Viana e arredores, não é? É claro que depois daí estende-se também para o resto da diocese. E há sinais da presença dele na diocese. Sabemos de paróquias que foram criadas por ele, sabemos de paróquias onde ele deixou e ainda se conservam as cruzes que ele distribuía durante as visitas pastorais. Portanto, a autarquia, naturalmente consciente do peso que tem junto das pessoas de Viana, não tinha outro remédio, desculpa a expressão, não é? Senão associar-se a nós. Aliás, é interessante porque a iniciativa começou paralelamente sem sabermos uns dos outros. Ou seja, às tantas demos-nos nós já a preparar algumas coisas e viemos a saber que a autarquia, ainda sem nos consultarem, já estava também a organizar algumas atividades, naturalmente de caráter mais cultural. De maneira que depois foi uma questão de junção das duas partes e estamos, de facto, a colaborar. Até julho de 2015, a figura do Frei Bartolomeu dos Mártires vai estar presente nas atividades pastorais de Viana do Castelo. Os responsáveis acreditam no seu exemplo para os dias de hoje. O Concílio de Trento e Frei Bartolomeu dos Mártires foi uma figura que mostrou que é possível, muitas vezes, a Igreja dar respostas concretas. Hoje, se calhar, é uma grande interrogação, porque nós sentimos que muitas situações na vida da Igreja e numa Igreja que enfrenta uma sociedade em mudança, há muitos caminhos ainda por percorrer, muitas decisões a tomar e aqui o Frei Bartolomeu dos Mártires interroga-nos, não é? Sendo exemplo e alvo de devoção, o caminho da canonização está em aberto. Sentimos que nesta caminhada da canonização, não é? Uma das coisas, um dos critérios mais importantes é a devoção. Claro que no meio da devoção esperamos que venha um milagre, não é? Que aí facilita muito. Mas a devoção é o mais importante. E é isso que nós pretendemos fazer este ano, não só com as celebrações, mas retiramos a relíquia com a autorização do Sr. Dom Anacleto, o nosso bispo, mas estiveram aqui também o Sr. Dom Jorge, o Sr. Dom José Cordeiro, o Sr. Dom Amândio, de Vila Real, e com a presença dos 4 bispos retiramos as relíquias, algumas foram para cada diocese, levou as suas, e esta proximidade da relíquia de Frei Bartolomeu dos Mártires com as comunidades paroquiais, ou as várias comunidades, porque também há comunidades religiosas que receberam a relíquia, é uma forma de nós ajudarmos a promover, não só a conhecerem a figura, a vida e obra de Frei Bartolomeu dos Mártires, mas também promover a devoção. E isso é o mais importante. Conhecê-lo e não só de conteúdo, não é? Intelectualmente, mas conhecê-lo também com o coração. E é aí que muita coisa pode acontecer e o milagre da canonização também. É evidente que uma das finalidades desta visita das relíquias a todas as paróquias da Diocese é promover o culto do Beato Bartolomeu dos Mártires. E porque nós sabemos que o culto é fundamental para a sua possível e desejada canonização. E, portanto, é evidente que tudo isto vai nessa perspectiva. Embora eu confesso que não é essa a preocupação principal. É aquela de que se fala mais, mas não é a preocupação principal. Para mim, a preocupação principal é exatamente a dinamização que ele pode dar, quer à Igreja, quer mesmo à sociedade dos nossos tempos, porque mesmo a sociedade civil tem muito a aprender com ele, sobretudo com a sua preocupação, eu diria, visceral, pelos mais desprotegidos, pelos mais pobres. Se no século XVI Frei Bartolomeu dos Mártires fez a diferença nas ações pastorais, o seu exemplo e legado quer ser proposto à Igreja de hoje para inspirar quem, por estes dias, percorre os caminhos da evangelização e da caridade. See
Agência.eclésia.pt é a página onde encontra o essencial da atualidade informativa na Igreja Católica. A Ilha e o Verbo, podemos dizer que é convite para uma viagem que parte dos vulcões da Atlântida até à galáxia digital. Publicado pela Paulinas Editora, é um livro-entrevista que narra o itinerário percorrido pelo cônego António Rego no decurso dos seus 50 anos de sacerdócio. Entre nós está também o Paulo Rocha, jornalista que conduziu esta entrevista, agora em livro. Obrigado a ambos por estarem aqui na companhia do programa Eclésia, na nossa presença. Cônego António Rego, antes de mais, este livro é uma partilha de 50 anos, 50 anos de uma experiência cuja partilha foi também potenciada pelos meios de comunicação onde sempre trabalhou. Ao fim e ao cabo, através destas páginas, proporciona também ao leitor aquilo em que mais acredita. Muito boa tarde, muito obrigado por este convite. O livro é uma partilha, mas eu acho que antes disso é uma partida. Uma partida que o Paulo Rocha e as irmãs Paulinas, a editora, me fizeram. Foi propor eu visitar, digamos, os sótãos da minha existência desde a infância e que ele foi, digamos, conduzindo como jornalista que é, para ir contando os meus itinerários desde criança, ser cristão, estar na escola, ir para o seminário, escolher ser padre, viver situações complexas, vir para Lisboa, trabalhar nos média, tanto nos Açores como aqui, enfim, e viver essa aventura toda como São Paulo, com riscos por tudo que era lado, que era sítio, e chegar aos 50 anos de padre e com muita vontade de continuar o meu trabalho, mas depois, num género que ele falará talvez com mais precisão do que eu, um género complexo, que é ele perguntar, eu responder, gravarmos durante muitas horas e ele ter a soberana paciência de passar tudo a papel, me entregar tudo e de eu, pensando que estava tudo pronto, não por causa dele, mas pela forma como eu tinha expresso, ter de recomeçar praticamente tudo de princípio, a reescrever, porque não se tratava de uma conversa para ouvir, mas para ler. E sendo para ler, tinha que ser refeita nesse formato. E por isso foi uma dor intensa, parte a parte, um trabalho intensíssimo, mas que também foi feito com gosto, porque havia coisas que já estavam mais ou menos arrumadas, não digo que menos pensadas, mas que fui obrigado a tirar, e ao tirar fui sentindo, fui vivendo, fui intensificando, fui perguntando, fui respondendo, e sinto que há muita coisa aí, pode não ser até a verdade objetiva, foi a forma como eu senti e como li, na maneira em que me expressei, e percebi que era um género muito mais complexo do que eu pensava à primeira vista. Tento que ele seja a verdade, a minha verdade, mas sei que não é, porque não tenho a posse de todos os factos, a leitura de todos os acontecimentos, tanto os pessoais como os da história. Vivi muitos momentos da nossa história, já não digo desde o 25 de Abril, falo na guerra colonial, falo nos restos da Segunda Guerra, falo no 25 de Abril, falo na evolução velocíssima do tempo que se verificou, que nós agora, falando 5 anos depois, nem nos apercebemos. Falo da revolução tecnológica em que eu próprio fui envolvido, porque os trabalhos que efetuei, todos eles, tanto na imprensa como no cinema, na rádio e na televisão. Na imprensa eu sou do tempo ainda da máquina velha do chumbo e daquela tirada à pinça, como na rádio sou do tempo da cassete e da fita magnética, como da televisão sou do tempo do clang e do fotograma, e também no cinema que acompanhei um bocadito. Quer dizer, eu apanhei estremecimentos, toda essa evolução até ao digital, que não tive outro remédio senão aprender, trabalhar e continuar, e vocês já estão cansados de me ouvir e vou-me calar. Paulo Rocha, não é a conversar com alguém que se conhece há muito tempo e com quem se trabalha, não facilita forçosamente a tarefa, não é? Sim, não foi propriamente fácil estruturar questões, compartimentar temáticas para depois resultar este livro. Sim, havia
havia uma parte fácil, que era essa que também nós experimentámos aqui. Quer dizer, basta dar a palavra ao Padre Rego, que a história vem toda e direitinha, não é? Com princípio, meio e fim. O discurso está todo com lógica, etc. E essa parte foi relativamente simples, porque senti, de facto, ao ir fazendo a entrevista, que, evocando episódios e evocando decisões, a sua contextualização e o narrar num discurso oral, claro, depois foi adaptado para o discurso escrito das páginas deste livro, tudo isso foi acontecendo de forma muito espontânea e muito natural. Agora, claro, sobretudo de um itinerário de vida que passou por tantos capítulos, que teve decisões umas mais complexas e outras menos, e também por querer construir um projeto que não era propriamente um manual de história do que foram 50 anos de trabalho como sacerdote e como jornalista nos diferentes locais, nos diferentes meios, mas um livro que queria, sobretudo, testemunhar e deixar para a história decisões pessoais, opções pessoais, sensibilidades e emoções que levaram o Padre Rego a escolher esta via para o seu exercício sacerdotal. Isso, sem dúvida, é mais complexo, até porque há muitas entradas por onde podemos iniciar o projeto. O livro começa por evocar dezenas de programas e de títulos que o Padre Rego fez, e esse podia ser o caminho. Depois decidimos uma via mais cronológica, porque, de facto, aí também há uma ordem muito natural das coisas, da forma como aconteceram, desde as raízes açorianas até o trabalho na rádio, depois trabalho na televisão, na imprensa e no Secretariado das Comunicações Sociais, até ao 8º dia, onde Deus é tudo em todos, não é? Que é o programa que tem atualmente na TVI, e essa evocação com que termina o livro. Conde António Rego, este livro é uma possibilidade de o conhecermos, de o visitarmos. Por aqui salta um pouco à vista a humildade, o seu grande entusiasmo pela vida, a atenção com que descobre nos pequenos pormenores manifestações do transcendente e que foi proporcionando também ao grande público nos meios de comunicação social essas pequenas descobertas que ia fazendo. Este livro transmite um bocadinho isso e podemos dizer que acaba por ser uma boa pedagogia para um jovem padre que começa agora a sua caminhada, para um jornalista que trabalha nestes meios, não é? Ou para aquele público que se habituou a vê-lo no pequeno ecrã. O Paulo Rocha teve, digamos, essa subtileza de fazer transformar aquilo que poderia ser apenas uma narrativa pessoal, porque até as pessoas, muitas delas já me conhecem um pouco, porque eu tenho passado a vida a dar a cara e a escrita e a voz em público, mas nunca nos conhecem por completo. Mas foi depois explorar outros aspectos em que eu tinha estado empenhado, como o aspecto da comunicação, naquilo também que fui ensinando, que fui fazendo ao longo do tempo e que acabei quase sem querer por teorizar, explicar o que é a comunicação na Igreja e o que é a comunicação da fé. Nós fomos apercebendo, se me é permitido, fomos apercebendo ao longo da construção do livro que, se retirarmos as referências biográficas, ficámos com o manual do jornalismo, nomeadamente o manual da comunicação do religioso, não é? Creio que isso sim. Depois muito documentado naquilo que foi fazendo. Exato, muito naturalmente não era essa a intenção, mas depois estou tão envolvido, digamos, nesta junção do ser padre e do ser comunicador, de ser jornalista desta especialidade, que isso se tornou quase uma unidade natural e que vertia naturalmente das minhas palavras. Ou seja, eu não me entendo também muito sem ser um pouco de tudo isso. É interessante, tanto na celebração litúrgica, que não tem um microfone, que não tem uma rádio, que não tem uma televisão, mas que acho que é uma comunicação sagrada que nós fazemos com a comunidade quando celebramos. Como também noutras expressões que são puramente litúrgicas, mas que não são apenas para nós dizermos, recitarmos textos ou cumprirmos rubricas, mas são para transmitirmos o sacramento, se quisermos, o sinal que está ali. E depois traduzir isso para a própria gramática dos média. Ou seja, como é que isso se faz passando pela televisão, como é que isso se faz na rádio, como é que isso se faz na escrita, como é que isso se faz na net, como é que isso se transmite às redes sociais, e portanto aí vem a ideia. E porque eu sou dos Açores, estou, digamos, marcado pelo mar, pelo magma dos Açores, acaba por dar sensibilidade
a todo esse percurso. Paulo Rocha, só mesmo para terminar, este livro não é apenas as letras e a escrita que nos narram uma vida, foi também um trabalho de investigação e de recuperação de muitas fotografias e de imagens que nos ajudam a enquadrar o Cônego António Rego em diversos contextos, alguns já longínquos também do seu trabalho. Servem de facto para testemunhar todos esses capítulos da vida do Padre Rego e o trabalho que foi desenvolvendo por muitas latitudes, nomeadamente em muitas missões, e que foi possível graças também à família do Padre Rego, pela cedência destas imagens às edições paulinas que aqui se publicam. O livro depois termina com alguns textos do Padre Rego, que são aqueles temas fundamentais que marcam o seu percurso de vida como padre e como jornalista. Muito bem, obrigado a ambos. Eu queria dizer que vocês ambos estão dentro deste livro. Vocês fazem muito parte, mesmo que os vossos nomes não estejam aí, fazem muito parte da minha vida, como toda a equipa com que vocês trabalham, fazem do dinamismo, enfim, que esteve e que está no meu sacerdócio. E por isso eu agradeço. Obrigado nós. Obrigado nós, Padre Cônego António Rego. São 50 anos de um caminho dividido com todos aqueles que pela comunicação social se cruzaram com a palavra, com a reflexão, que em tantas ocasiões, pelo pequeno ecrã, ou na sonoridade da rádio, a criatividade do Cônego António Rego e a sua sensibilidade nos propôs. Foi o programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.